Olá, pessoal. Estamos aqui de volta com a nossa segunda aula. Eu sou a nutricionista Rafaela Sâmio e hoje nós vamos para o nosso segundo passo, tá? O que nós vamos aprender aqui? A montar as nossas refeições. Então, antes da gente aprender a montar uma refeição, a gente precisa aprender a escolher os alimentos, né? Que tipo de alimento deve estar presente na nossa alimentação, no nosso dia a dia e como escolher. Né? Eu trouxe aqui para nós a pirâmide alimentar, né? Muitos de vocês já devem ter tido contato com ela. Ela é de 2002, não é mais usada, né? Mas é uma boa referência para a gente. O que a pirâmide mostra? Né? Que aqui nós temos os carboidratos, né? Principalmente, que vem lá dos cereais, dos tubérculos. Né? Depois nós temos o segundo nível da pirâmide, as frutas e os vegetais. Depois nós temos os alimentos mais ricos em proteínas, tá legal? Como a carne, os ovos, né, que são de origem animal. Temos também as leguminosas, os feijões e algumas oleaginosas, como as castanhas, que também são alimentos que têm considerável quantidade de proteínas. E o leite e os derivados, tá legal? E aqui em cima, no topozinho, a gente tem um grupo menor, que é dos óleos e gorduras, e dos açúcares e doces, tá? E não podemos deixar de citar que na base da pirâmide a prática de atividade física de no mínimo 30 minutos diários, né? Então isso, pessoal, é para a vida, tá? São hábitos. Lembra que a gente falou lá da mudança de comportamento, né? Da geração de novos hábitos? Então, a gente ter uma alimentação equilibrada com todos os alimentos aqui da pirâmide e a prática de atividade física, a gente tem um sucesso muito grande, tanto para a saúde quanto para o emagrecimento, quando este é o foco, certo? Por que eu trouxe essa pirâmide, pessoal? Porque aqui está representado todos os alimentos que podem fazer parte e devem fazer parte da nossa alimentação, né? Então, nós temos aqui os carboidratos, que são nossa principal fonte de energia, temos as frutas e os vegetais, onde se concentram mais as vitaminas, minerais e as fibras, né? Os alimentos de origem animal, onde nós temos uma maior quantidade de fibras, e aqui na pontinha, a gente tem lá os óleos e as gorduras e os açúcares e doces, que, como já estão lá no topinho da pirâmide, né? Com certeza o consumo deles tem que ser mais limitado, tem que ser menor. Aqui na pirâmide, pessoal, nós temos aqui uma sugestão, né, de ingestão de determinados alimentos, né, dos determinados grupos. Por exemplo, aqui o grupo dos carboidratos, 6 porções diárias, né, as verduras e os legumes, 3 porções, as frutas também 3 porções, os leites e derivados, 3 porções, carnes, pelo menos 1 a 2 porções, pelo menos para quem faz atividade física, a gente aumenta um pouco, tá, essa quantidade aqui, a gente deixa ele entre 2 e 3 porções, nós vamos entender isso mais para frente, o porquê disso. E os óleos e gorduras e os açúcares, apenas 1 porção. Então, percebam que os açúcares, né, que eu acho que é o maior problema para quem está querendo emagrecer, né, o docinho, ele está presente. Então, a gente pode sim comer ele, só que a gente tem que limitar a quantidade, né? Como a gente vê aqui na pirâmide, a gente pode comer de tudo, mas tudo tem uma determinada quantidade, né? O quanto a gente vai comer do tudo, isso a gente tem que prestar atenção e tem que dar mais atenção na hora das nossas refeições, tá legal? Bom, então, essa pirâmide aqui é para vocês terem uma noção, né, dos grupos alimentares, né, quais os alimentos estão em cada grupo. E eu gostaria de sugerir a leitura de vocês, para vocês, do Guia Alimentar para a População Brasileira, tá? Ele é mais recente, ele é de 2014, e ele traz uma nova configuração, uma nova, vamos dizer assim, uma nova forma, né, de orientar, de fazer uma orientação nutricional quanto à nossa alimentação. É um livro super prático, super tranquilo de ler, uma linguagem muito acessível e bastante ilustrado. Tá? E esse guia, eu fortemente recomendo mesmo a leitura dele, para vocês entenderem que se alimentar bem é muito mais fácil e muito mais gostoso do que a gente imagina, tá? Que dá sim para a gente comer de tudo. E o guia, ele nos dá muita informação a respeito disso, tá legal? Não deixem de ler, tá bom? E o guia, ele traz uma nova pirâmide, vamos dizer assim, né? Isso aqui é uma representação esquemática que ele já não divide lá por grupos e porções, né? O que o guia traz para a gente é o que a gente preza e o que é que dá resultado mesmo. É que na nossa alimentação diária, a gente deve preferir sempre os alimentos in natura e minimamente processados, né? Que são lá os cereais, né? Arroz, feijão, as carnes, as frutas, né? Aqueles alimentos que vêm direto da natureza, quase sem alteração nenhuma.
moderar bastante o consumo de sal, açúcar de adição, dos óleos e das gorduras, né? Limitar a ingestão dos alimentos processados, ou seja, aqueles alimentos industrializados, ultraprocessados, né? Os carboidratos refinados em excesso, tá bom? Os embutidos. Então, são alimentos que a gente já deve limitar um pouco o consumo. E evitar os alimentos ultraprocessados e os doces, né? De adição, tá? Então, evitar. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que não tem nada de proibido, só tem algumas referências para preferir, moderar o consumo, limitar ou evitar, né? Nada de proibição. A gente vai entender que dá sim para a gente colocar de tudo na nossa alimentação e mesmo assim ter resultado e manter uma alimentação saudável, legal? Por que que a gente deve dar preferência para os alimentos in natura e minimamente processados? Olha só essa imagem, reflitam sobre ela. Esse salgadinho assado aqui é um alimento ultraprocessado, né? A gente tem muito pouco nutriente aqui e muita energia, muita caloria, né? Então, são alimentos que têm alta densidade energética, tá? Então, vamos pensar, se a gente pegar um saquinho desse aqui, ó, de 170 gramas, é o maiorzinho, e a gente transformar isso em alimento, né? Em alimento in natura ou minimamente processado, que é a comida de verdade que a gente faz em casa, a gente tem aqui uma refeição super completa, super nutritiva, com alta densidade nutricional. Tá? Então, são dois opostos. Aqui a gente tem muita energia, muita caloria e pouco nutriente. Aqui a gente tem a mesma quantidade de caloria, né? Porque é importante, mas a gente tem muito mais nutriente. Isso daqui vai nos dar saciedade, vai nutrir realmente o nosso corpo. Isso daqui não. Isso daqui vai passar meia hora em que vai estar com fome de novo, né? Aqui não. Pensa, olha só, compare. Então, quando a gente tem esse tipo de alimentação aqui, quando esse tipo de alimento está muito frequente na nossa alimentação, é muito fácil da gente ter excesso. Vocês entendem? Porque dá pra gente comer 2 desses aqui por dia, não dá? É fácil, é gostoso, a gente vai comendo sem ver, né? Agora, transforma isso em comida, né? O volume de alimento é muito maior, né? Então, é muito mais difícil a gente ter excesso, comer mais do que a gente deve quando a gente escolhe a comida de verdade, tá bom? Então, reflitam sobre isso aqui. Outro ponto, ler rótulo. É muito importante que vocês aprendam a ler rótulo, tá? Dos alimentos, para a gente saber o que tem dentro de cada alimento que a gente consome. Qual que é a composição nutricional disso? Olha só com relação ao açúcar, tá? Açúcar de adição é recomendado que mulheres não ingiram mais do que 25 gramas, tá? Por dia. E os homens 37. Mas olha só que tem diferentes alimentos, a grande maioria ultraprocessados, né? E olha só quanto de açúcar tem em cada um desses alimentos. Né? Essa quantidade aqui vocês podem multiplicar por 4, porque cada grama de açúcar tem 4 calorias. Tá? Então, pensa bem, só o cafezinho adoçado lá, né? Tem mais ou menos 5, 6 gramas de açúcar. Se você toma 4 cafezinhos, já vai dar lá 20 gramas, né? E são 80 calorias, né? 80 calorias a gente é praticamente meio pão francês. Né? Então, é esse tipo de pensamento que a gente tem que ter. A gente tem que saber quais os alimentos a gente está ingerindo e do que eles são compostos, qual o valor calórico, né? O que tem de cada nutriente ali para a gente poder se orientar melhor com relação ao nosso consumo energético total do dia, tá? Outra coisa que a gente deve preocupar bastante e prestar atenção é a forma de preparo, né? Quando a gente, dependendo da forma que a gente prepara esses alimentos, a gente aumenta muito o valor calórico deles, tá? Vou pegar 2 exemplos aqui. O ovo cozido, que tem 76, 73 calorias aproximadamente, quando a gente frita, a gente acrescenta um óleo, sobe para 120. É quase o dobro, né? Olha a batatinha, uma batata assada, né, cozida, perdão, 52 calorias, 100 gramas, né? Se a gente pega o mesmo 100 gramas de batata frita, olha para quanto que sobe. Né? Então, dependendo da forma que a gente prepara esses alimentos também, a gente aumenta muito a quantidade de calorias que está presente ali e facilita a gente ter um excesso no final do dia, tá? Então, prestar bastante atenção também na forma de preparo desses alimentos. Outra coisa é as bebidas, né? Bebida alcoólica principalmente, elas têm calorias. A gente pode fazer uso de bebida alcoólica durante o emagrecimento? Pode, não deve, mas pode. Mas a gente tem que ter em mente que a bebida também tem caloria. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, uma cervejinha. Se você tomar ali 4 cervejas, são quase 400 calorias. Né? Para uma dieta de 1.500, por exemplo, isso tem um impacto muito grande. Então, pensando somente em calorias, também é muito fácil a gente ter muito excesso
com a inclusão da bebida alcoólica na nossa rotina, vamos dizer assim, né? Então, é algo que a gente tem que prestar bastante atenção também, tá bom? E, pessoal, para a gente compor realmente, então, uma refeição equilibrada, né, que vá nos nutrir, nos dar energia, a gente precisa sempre montar refeições completas, tá? Completas de que forma? Que tenham consideráveis quantidades de carboidrato e que esses carboidratos sejam de boa qualidade, tá? Proteínas também, gorduras, que também são importantes, e fibras, tá? Quando a gente tem, então, uma refeição completa, né, com esses nutrientes equilibrados, a gente vai ter uma refeição que nos dá saciedade, que é bastante importante, que vai nos dar bastante energia para a gente seguir o dia, para treinar bem, para recuperar bem também no nosso treino, e vai nos fornecer nutrientes de forma adequada. Tá? Então, é importante que a gente tenha todos esses elementos nas nossas refeições ao longo do dia, para que a gente tenha esses benefícios aqui. E é claro que as refeições, a composição e a quantidade deve respeitar o limite calórico diário que a gente precisa, né? A gente vai ver na próxima aula como é que a gente vai fazer esse balanço calórico, quantas calorias a gente precisa ingerir ou não, né, para poder favorecer a perda de peso. Tá legal? Então, hoje nós vamos ficar por aqui e a aula de amanhã a gente vai realmente aprender como montar a refeição equilibrada, tá legal? Com todos esses elementos que nós vimos hoje, nós já aprendemos a escolher os alimentos, né? Amanhã nós vamos aprender a montar essas refeições para que elas sejam equilibradas, nutritivas e que mesmo assim ainda favoreçam o emagrecimento, tá legal? Até amanhã!